Sejam muito bem-vindos ao Fatos Ocultos de hoje. George Soros planejando o verão de motins mortais antes das eleições de 2024. É isso aí, como vocês estão vendo, mais uma ação dos globalistas, do globalismo, né, a todo vapor. E essa notícia exclusiva e que não circula, né, nas grandes mídias sociais, você encontra aqui nos Fatos Ocultos com exclusividade, ok? Nós sabemos que vocês estão vendo aí que até mesmo o George Soros, né, querendo dar os seus pitacos, querendo interferir na eleição presidencial americana. Mas por que isso? Vocês sabem que não só o Donald Trump, mas também o presidente Jair Messias Bolsonaro, que estava como presidente no Brasil, todos eles trabalharam contra a agenda da ONU, contra a agenda 2030, certo? E por este motivo, a grande elite mundial, né, os grandes poderosos, os capitalistas donos do mundo, eles querem porque querem destruir a candidatura de Donald Trump. Porque nós sabemos que ele poderá comandar, né, a maior nação e a maior potência, falando de poderes aquisitivos, da humanidade. Porque nós sabemos que o dólar ainda assim controla, né, praticamente todas as moedas do universo, menos o Bitcoin, as criptos que não estão tão, né, ligadas a essa questão do dólar, mas o restante sim. Então eles querem bloquear, né, o nosso queridíssimo Donald Trump, assim como fizeram com o Jair Messias Bolsonaro. Então aqui na tela de número 2 nós estamos vendo a notícia que eu vou ler para vocês, porque aqui diz assim: George Soros está planejando um verão de tumultos mortais nos Estados Unidos antes das eleições presidencial de 2024, segundo relatos. Uma coisa que eu queria ter noção é o porquê, né, que George Soros quer fazer isso. Qual é o motivo? Por que ele está tão preocupado? Todas as pesquisas realizadas, queridos, nos Estados Unidos, está dando Donald Trump praticamente como eleito, né? Uma distância absurda na pontuação da pesquisa para o seu oponente, o Joe Biden, né? Que nós sabemos, existe inclusive algumas pessoas que dizem que o Joe Biden, existe uma pessoa com uma máscara o imitando. Eu não tenho como provar e nem falar isso porque a gente não estuda, né, essa questão. Mas o mais interessante é o porquê que ele quer organizar esse motim, né? Não faz sentido. Especialistas salientaram que o ressurgimento dos protestos públicos em apoio ao Hamas revelou uma verdade surpreendente. Os tumultos de extrema esquerda que se seguiram à morte de George Floyd em 2020 não foram uma anomalia, mas uma tática, olha só, que grupos ativistas financiados por pessoas como Soros podem utilizar por qualquer causa. Ou seja, George Soros os financiam, né? Um dos homens mais ricos da humanidade. Nós sabemos que é um elitista, que ele faz parte da elite mundial, daqueles que controlam a humanidade, e muitos não acreditam, dizem, né, que essa questão da nova ordem mundial é apenas teoria da conspiração. Então nós vamos ver se é isso mesmo. O cityjournal.org relata: os líderes conservadores devem se preparar para essa perspectiva, para evitar que 2020 se repita em 2024. Os conservadores precisam de considerar o que pode desencadear um motim, como pode ser evitado e como compreender e gerir a política do motim. Primeiro, o que poderia gerar uma temporada de tumultos? A agitação de esquerda tem algumas causas conhecidas. Por exemplo, a morte de uma pessoa negra envolvida pela polícia, um conflito internacional, uma crise econômica. Mas outra ameaça se aproxima. O ex-presidente Donald Trump, favorito à indicação republicana, enfrenta diversas acusações criminais. Trump pode muito bem ser condenado e preso, e provavelmente com consequências explosivas, incluindo possível violência de ambos os lados da divisão ideológica.
Tá? Os progressistas estão inquietos e prontos. Ativistas de esquerdas estabeleceram uma constelação de instituições para apoiar manifestações públicas. A ONG de protestos, entidades de comunicação social, centro de investigação, redes Black Bloc, né, que é o Antifa, e fundos de fiança estão todos bem sintonizados para mobilizar movimentos de massa. A esquerda gere cuidadosamente as suas facções lícitas e ilícitas. Os líderes políticos progressistas delegam taticamente o trabalho sujo a facções anarquistas e racialistas que podem mudar de traje. Por exemplo, de uma máscara BLM para um keife palestiniano a qualquer momento. Bom, como vocês podem ver, uma notícia bem interessante que cita coisas, né, muito importantes. Uma das questões, né, que a gente sempre trabalha é a questão de muitas notícias estarem ocultas da humanidade, né, que só são publicadas por alguns sites que são muito pouco divulgados. Acho que isso é proposital, né? Mas nós estamos vendo aí a elite mundial, né, tentando de toda e qualquer forma destruir, né, todos os candidatos de direita. Quando Donald Trump perdeu as eleições, a gente sabia que Joe Biden ele era alinhado à esquerda, tá? Inclusive, foi só este homem ganhar as eleições, podem observar, foi só esse homem ganhar as eleições que o mundo virou uma catástrofe. Todos os países que pensavam em anexar territórios, né, e provocar algumas guerras, começaram a fazer isso depois da eleição de Joe Biden. Esse homem é um frango, ele não consegue pausar e nem parar nada. Foi só ele entrar no poder, esse frangão, que começou todo esse motim de guerra que a gente está vendo por aí. E nós sabemos que quando Trump era presidente, ele foi na Coreia do Norte, ele foi na Rússia, tá? Ele foi em diversos países onde eles odeiam os presidentes americanos e foi sem colocar uma tropa. Donald Trump foi o único que não fez guerra. Não fez guerra. Ele deu a mão para o coreano, ele deu a mão para o Putin, ele foi em todos os países, até mesmo na China, tá? E não houve guerra. E foi chamado de louco. Agora, o Joe Biden é chamado de são e está aí, com uma catástrofe total, um mandato horrível, tá? Uma reprovação muito grande americana contra a sua reeleição. E nós estamos vendo o globalismo com a candidatura, né, de Joe Biden avançando gigantescamente. E nós sabemos que o globalismo ele só avança, né, de forma abrupta em países que a gente sabe que estão alinhados à esquerda, né? Países onde o povo é patriota, países onde a direita, né, está governando, muito dificilmente essa agenda vai prosperar. Entende como que funciona a questão? A gente precisa ter noção das coisas e entender, né, o porquê que a esquerda quer tanto a Agenda 2030. Se vocês soubessem o que está por trás disso, vocês ficariam, né, chocados. Então, como vocês podem ver, Jorge Soros, extremamente preocupado com a candidatura de Donald Trump, certo? E ele está disposto a fazer tudo o possível para destruir a candidatura da direita, a candidatura de Donald Trump nos Estados Unidos. O que você acha dessa matéria? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião aqui no Jornal Fatos Ocultos, porque todas as matérias, tá, que não são divulgadas pela grande mídia, você encontra aqui com exclusividade nos Fatos Ocultos.